Olá pessoal, eu sou o Jair Oliveira e estamos aqui de volta com Numanais Tips para dar dicas aí para vocês sobre vários assuntos. E nesse episódio eu quero abordar um pouco mais o que eu falei no vídeo anterior sobre iniciar uma carreira na música. A gente falou muito sobre paixão, que é na verdade o que dá o começo aí, né, da sua trajetória, porque sem a paixão, obviamente, você acaba desistindo muito rápido e muda de ideia e vai fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente não precisa falar muito mais sobre isso, porque se você quer começar uma carreira na música ou conhece alguém que queira, você sabe que essa paixão já existe, né? E isso vai ser o combustível para movimentar tudo que tem em volta dessa sua vontade. Agora, o que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais é da dedicação, que vem logo na sequência, né? Quando você descobre a sua paixão pela música, você tem que saber que vai ter de haver também uma dedicação muito grande da sua parte para poder cumprir os seus objetivos. E assim como qualquer outra carreira, a música também demanda muita dedicação, muito tempo, muito estudo, muita prática, né? Então, seja qual for o instrumento que você queira aprender, pode ser violão, bateria, baixo, violino, guitarra, voz, qualquer que seja o instrumento, você vai ter que se dedicar para entender melhor como fazer para tocar esse instrumento bem e conseguir fazer aquilo que você deseja. Por exemplo, se você decide tocar bateria, você vai comprar a sua bateria ou pedir emprestado ou enfim, alugar, enfim. Você dá um jeito de ter esse instrumento para poder treinar e a primeira vez que você tem contato com esse instrumento, você vai ter uma dificuldade, né? Inclusive física e psicológica, de entender esse instrumento e de saber como que seu corpo se relaciona com esse instrumento, né? Então, aí já começa uma dedicação que você tem que ter muito grande para poder vencer esse obstáculo inicial do seu encontro com o seu instrumento. Ou com os seus instrumentos, né? Porque muita gente aprende vários instrumentos. E o começo não é fácil, como qualquer outra coisa, o começo é sempre o obstáculo maior a ser vencido. Então, o meu conselho sempre para os músicos iniciantes é que tenham a paciência e a disciplina de vencer esse momento inicial, que é sempre o mais difícil, porque você ainda não teve contato com o instrumento, muitas vezes você se machuca mesmo, fisicamente, né? Por exemplo, você vai aprender a tocar guitarra ou violão, você acaba tendo que apertar a corda com mais força porque você ainda não sabe direito qual a pressão ideal para poder apertar ali as cordas nos trastes e acaba se machucando, e também porque seu corpo não está preparado, seus dedos ainda não estão calejados, sua voz ainda não está aquecida, a sua postura ainda não é a correta, né? O jeito como você pega no instrumento, você tem que ir ajustando. Então esse é um desafio muito grande para quem começa a aprender um instrumento. Muitas pessoas inclusive desistem nesse momento, né, de quando começa a machucar ou começa a ser muito difícil botar os dedos nos lugares, a pessoa acaba desistindo. Mas se você tem essa determinação de vencer esse momento inicial, depois fica tudo muito bacana. Vamos pegar o exemplo de aprender a andar de bicicleta. Quando você nunca andou de bicicleta, o pior momento é aprender a se equilibrar na bicicleta, né, a relacionar o seu corpo com aquele veículo ali estranho que você nunca viu na vida, e aí você toma tombos, você se machuca até uma hora que você entende como se equilibrar na bicicleta. E aí é só uma questão de você aprender a pedalar, a frear, a fazer outras manobras mais incríveis, né? Que eu, por exemplo, não sei fazer, eu só sei andar mesmo e pedalar. Mas na música é parecido, então assim, você tem que ter essa dedicação. E para ter essa dedicação, eu recomendo que você estabeleça aí uma agenda, né? Porque, obviamente, todos nós temos muitas outras coisas para fazer na vida e a gente precisa ter essa disciplina de se organizar para dedicar um tempo aos estudos daquilo que a gente quer fazer. E uma boa técnica é você estabelecer uma agenda semanal,
né? Você se organizar aí mentalmente e colocar na sua cabeça: eu vou estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3, 6 horas por semana, até eu começar a pegar essa manha desse instrumento. Depois eu posso reorganizar para estudar menos o instrumento, estudar mais a parte teórica da música e tudo. Então é essa organização, e no começo você vai precisar de determinação, isso é garantido, né? Você vai querer desistir, vai sentir que é difícil, e é difícil mesmo no começo. Então eu recomendo que você mantenha essa disciplina e que esteja determinado e que esteja motivado também. Você que quer começar na música, ou você que já começou na música e que até já passou um pouco dessa fase inicial, a determinação e a organização é muito importante, porque você vai precisar estudar sempre, né? Não existe um momento na vida do músico onde você não dedique algumas partes do seu dia a aprender, a desenvolver. Então você precisa se organizar para sempre ter essa relação com a música de alguma forma durante o seu cotidiano. Então já comece a estabelecer aí uma rotina musical no seu dia a dia, para que isso seja uma constante e você consiga observar uma evolução, porque só assim você vai passando das fases e vai conquistando maiores objetivos na música. Além dessa disciplina que você tem que ter, é muito legal também você procurar bons professores, né? Porque quando você não sabe muito de um assunto, o professor ele está ali para te guiar, para te ensinar. E sendo ele real ou online, como hoje em dia tem essa possibilidade, é muito importante que você dedique também tempo para esses estudos e também para consultas frequentes com professores capacitados que possam te ensinar aquilo que você quer aprender. E nisso, eu acho que é muito importante que você determine para você mesmo o seu objetivo com a música, porque existem vários objetivos nessa carreira, né? Você pode simplesmente querer aprender um instrumento para tocar para os seus amigos, você pode querer aprender um instrumento para poder melhorar as suas composições, você pode querer tocar realmente, né? Fazer disso uma profissão, e tocar com outras pessoas e ser músico em tempo integral, ou simplesmente ter isso como um hobby. Mas mesmo assim, eu acho que dentro desses objetivos, um professor vai poder te encaminhar para aquilo que você quer, né? Então, se você deseja simplesmente aprender algumas músicas para poder tocar quando você viajar com os amigos ou com a família, um professor vai, obviamente, preparar as aulas para que você atinja esse objetivo, né? Agora, se você quer se transformar num músico mesmo, conhecer sobre música e tudo, aí o professor vai encaminhar de uma outra forma, para que você tenha um embasamento maior para poder aprender aquilo que você vai utilizar na sua carreira. Então é muito importante que você determine o seu objetivo e encontre um professor que esteja apto a te guiar por esse objetivo, certo? Isso é muito importante. E claro, mais uma vez, a sua dedicação é essencial para que você tenha êxito. Um bom caminho, acho que para achar um bom professor para você é pesquisar, né? De repente perguntar para músicos profissionais, porque todos nós que trabalhamos com música em algum momento já tivemos professores muito importantes. Eu tenho os meus guardados no meu coração, na minha mente e nas minhas músicas todas, porque eles aparecem lá de alguma forma. Pode pesquisar na internet, pode perguntar para amigos que estejam fazendo aulas, né? Eu acho que isso, hoje em dia, não existe uma dificuldade muito grande de você encontrar um professor legal para te dar aula. Para saber qual o perfil de professor que você gosta, tentar entender se ele consegue adaptar as aulas para o seu horário, para a sua dedicação, e que vocês estabeleçam aí uma conversa mais próxima para que vocês consigam aproveitar ao máximo a informação que o professor ou a professora tem para te passar. Rapaziada, muito respeito pelos professores de música e todos os outros professores de nossas vidas aí, porque são os seres que passam a informação, passam a iluminação
e acabam nos ajudando muito em nossas vidas. Eu volto com mais vídeos aqui no Numanais Tips, inclusive para falar sobre música. Se vocês quiserem deixar sugestões do que eu posso abordar aqui ou perguntas, serão muito bem-vindos, tá legal? E acompanhem aí os conteúdos semanais do Numanais. Temos o Numanais Drops, uma entrevista Numanais, um Nice História e um Numanais Tips aqui sempre para trazer muita informação e bom humor para vocês. Beleza? Então até a próxima. E fiquem Numanais!